usar o quarto hoje, a minha mesa, então eu tô gravando aqui porque senão eu não consigo gravar. Enfim, por isso vai ficar esse fundo bagunçado. Não reparem que essa aqui é a minha ilha. Ter uma ilha na cozinha é um problema que tu joga tudo na ilha, sabe? E eu já não sou uma pessoa muito organizada. Aí vira isso aí. Mas enfim. Então, se esse é um assunto que não te interessa muito, porque eu sei que é um assunto bem específico, olha os outros vídeos do canal, ou então só ouve a minha voz e relaxa com o mini microfone. E eu vou tentar fazer com uma mão, porque com essa eu tenho que segurar o microfone. Eu vou tentar fazer alguns sons de mãos e sons de tapping no fundo enquanto eu falo, tá bom? Então esse é basicamente o vídeo, é eu conversando um pouco com vocês sobre como foi a minha gravidez, meu relato de parto e o puerpério. Eu nem pensei muito na estrutura nem nada, eu só vou simplesmente improvisando e conversando. Mas enfim, eu descobri que eu tava grávida em fevereiro de 2022. Eu já tinha conversado com meu marido que ia demorar pra engravidar, porque essas coisas demoram, né? De 6 meses a 1 ano, etc. E na verdade não demorou nada. Foi no primeiro ciclo, eu já engravidei. E eu já tava me sentindo meio mal, mas vocês sabem que eu sou ansiosa, então eu ficava pensando que já era gravidez, sabe? E nem eu mal sentia nada. Mas uma coisa que eu lembro bem é que no dia 14 ou 12 de fevereiro a gente foi nesse farol pra comemorar o dia dos namorados americano, né? De 14 de fevereiro. A gente foi passear, passar um dia nesse farol numa praia. E aí tu sobe lá o farol, são 170 degraus, sei lá, pra te ter a vista toda da praia. Depois desce, faz um piquenique na praia, enfim, vamos passar o dia lá. E eu já tinha passado, eu já tinha subido esse farol antes e tava de boa. E quando a gente foi nessa época, em fevereiro de 2022, eu tava indo na academia todo dia e eu já tava no processo de perder um pouco de peso. Então eu pensei, eu vou subir o farol mais fácil ainda. Só que quando eu cheguei lá em cima, gente, eu cheguei morta, eu quase vomitei. Eu tava passando muito mal, eu fiquei muito tonta, eu tive que sentar. E a gente achou muito estranho, porque eu já tinha subido aqueles 170 degraus e não tinha tido problema nenhum, porque que agora eu tava toda errada. Mas a gente não sabia, né? E aquele dia ainda bebi champanhe e a gente foi no mar, etc e tal. Aí eu comecei a sentir o tempo todo que eu queria. Eu sentia muita pressão aqui, como se tu quisesse arrotar, mas eu não conseguia arrotar. Era assim que eu me sentia. E aí eu fiz um teste de gravidez e deu negativo. Aí eu me lembro até eu falar pro meu marido assim, que saco, eu fico sentindo assim que tá um pouco diferente. Eu tô achando que eu tô grávida, mas o teste deu negativo, então é coisa da minha cabeça. Porque assim, agora já faz quase 2 anos que a Adi nasceu. E todo mês eu acho que eu tô grávida, mas é tudo coisa da minha cabeça. Porque depois do puerpério, os meus sintomas de TPM mudaram muito, muito, muito. Então, o tempo todo eu fico achando que eu tô grávida. Mas eu não tô, é tudo coisa da minha cabeça. Isso que eu tô na pila, nem tem plano de engravidar nem nada. Mas o tempo todo eu fico achando que eu tô grávida, que é coisa da minha cabeça. Então, na época, eu também fiquei ansiosa achando que eu tava grávida, mas o exame deu negativo. Daí passou mais uma semana, ainda não tava na hora de vir, de descer pra mim, ainda tinha que esperar mais um pouco. Eu fiz outro teste de gravidez e veio uma linha bem fraquinha. E eu chamei meu marido e falei, vem ver aqui comigo, isso aqui é um positivo, né? Eu fui na sala e falei pra ele, eu acho que eu tô grávida, isso aqui é um positivo. Ele falou, o quê? Aí ele veio correndo ver, porque ele não queria que eu fizesse surpresa nem nada, tá? Ele queria que assim que eu fizesse o exame, que eu falasse pra ele. Então eu decidi respeitar a vontade dele, apesar de eu querer fazer tudo surpresinha. Ele não quis, ele queria que eu contasse assim que eu descobrisse pra ele viver essa descoberta comigo. E aí a gente olhou e tava mesmo. E na hora ele falou assim, a minha mãe me mandou mensagem tem uns 15 minutos falando que ela sonhou que tu tava grávida. E ela não sabia que eu tava fazendo o teste de gravidez. E eu não sabia que ela
fez uns 5 ou 6 testes. Eu acho que todo mundo que passa por esse processo deve ter feito também. E aí, todos deram positivo, todos os testes deram positivo. Enfim, foi uma alegria muito grande. Vocês sabem que meu sonho sempre foi ser mãe, eu tava fora de mim. Mas a gente decidiu não contar pra ninguém, exceto os nossos pais. Por 13 semanas, meu marido é meio supersticioso nessa parte. E ele só queria contar depois das 13 semanas. Então, pra minha sogra, a gente comprou uma blusinha pra botar na Erin, na minha cachorra. A blusinha dizia que ela ia ser uma irmã mais velha, Big Sister. E foi assim que a gente anunciou pra minha sogra. A Erin caminhou pra dentro de casa quando a minha sogra estava visitando, usando a blusinha. E os meus pais, a gente ligou por vídeo e contou pra eles. E foram as únicas pessoas que a gente contou naquelas 13 primeiras semanas. Eu não contei pro meu irmão, eu não contei pra melhores amigas. A gente não contou pra absolutamente mais ninguém, porque meu marido era bem supersticioso em relação a isso. A gravidez toda foi muito tranquila, como eu falei. Eu tive muito enjoo e muito ânsia de vômito. Eu não vomitei muito, eu vomitei umas 3, 4 vezes só, mas muita ânsia, que eu tinha que correr pro banheiro e ficar mas nada saía. Eu tinha muita ânsia, principalmente à noite. Quando eu chegava em casa, a gente tinha uma rotina que eu chegava em casa e meu marido já tava fazendo a janta, né, porque eu trabalhava fora e meu marido já tava fazendo a janta, que ele trabalhava de casa. Eu entrava em casa, aquele cheiro da comida me atingia, eu já ia direto pro banheiro. Eu vivia à base de sopa, essas sopas enlatadas prontas. E eu até perdi peso no primeiro trimestre, porque eu realmente não conseguia comer muito. O meu marido é judeu e tem uma parte dos judeus que chamam Ashkenazi, né? Que geralmente eles têm alguns problemas genéticos. Então meu marido pediu pra fazer um teste genético pra ter certeza que o neném não ia ter nada. A doutora falou, como eu não sou judia, ela ia fazer o teste em mim e se viesse alguma coisa, aí a gente testava o meu marido. Então eu fiz o teste genético e eu testei positivo pra uma doença. E aí o meu marido então teve que fazer o painel genético. E o engraçado é que eu testei positivo pra essa doença, que é uma doença comum entre os judeus. Eu não me lembro o nome agora, mas a doutora explicou pra gente que se o meu marido testasse positivo pra essa doença, então teria 25% de chance do neném ter essa doença e o neném não ia sobreviver. E aí, se então ele testasse positivo, a doutora até recomendava interromper a gravidez, porque o neném realmente não ia sobreviver. Então, meu marido fez o teste e nós tivemos que esperar 3 semanas pelos resultados. E foram as 3 piores semanas, assim, de agonia, de saber se o neném ia ter ou não, enfim. Mas o meu marido não tem, ele tem uma outra, uma genética diferente. Mas como a gente não tem o mesmo painel, probleminha na genética ali, a mesma doença, não afetaria o neném. Então, o neném tava perfeitinho, tudo certo. E eu tive uma gravidez muito tranquila. Os meus enjoos não passaram no segundo trimestre. Eu continuava enjoada e com ânsia de vômito até as 20 semanas. Depois deu uma melhoradinha, mas aí começou as dores, né? E a Adi, ela enfiava o pé dela na minha costela o tempo todo, aqui em cima na costela, o tempo todo. Eu ficava pressionando assim pra baixo, porque doía muito a minha costela no lado esquerdo. Eu também tive a placenta na frente. Eu esqueci como é que chama agora, mas eu não sentia ela ajudar muito, porque ficava ela e a placenta entre ela e a minha barriga. Então, quando tu tem a placenta anterior, eu acho que fala placenta anterior, assim na frente, pode ser que tu não sinta muito. Então eu demorei até umas 30 e poucas semanas pra sentir ela ajudar. Mas eu acho 25, 26 ali pra eu começar a sentir ela ajudar. E ela era muito quietinha, muito tranquila até hoje. E eu acho que isso tava no útero também. Ela ficava ali bem de boa, ia fazer os ultrassons, ela tava sempre de boa. O meu ultrassom, aquele mais completo, eu tive que refazer umas 3 vezes, porque daí ela não quis colaborar, ela não queria se virar, ela não queria mostrar nada. Com 13 semanas, quando a gente fez também o teste genético, a gente fez o teste genético pra saber o sexo
mas bem tranquila, não teve nada, nada, nada. Ela só doía mesmo na minha costela. A gente se mudou pra Carolina do Norte quando eu tava de 34 semanas. E aí essas últimas semanas eu fiquei em casa de boa, tranquila, descansando, esperando ela vir. E foi horrível, muito angustiante a ansiedade que eu tava pra essa criança vir. Eu fazia de absolutamente tudo pra ela vir. Eu tava crente que ela ia vir antes das 40 semanas. 40 semanas veio e nada. E nada. E eu fiz o exame pra ver se dava pra fazer a raspagem pra tentar acelerar o parto. Não dava, tava completamente fechada. E aí nas 41 semanas eu decidi que eu queria induzir. Então a gente marcou a indução. E aí com 41 semanas, 40 semanas e 8 dias era pra ser a indução. O hospital ia me ligar se eles tinham vaga. Eles não ligaram, daí meu marido ligou e falou, não, vai ter que ser amanhã. Aí eu comecei a chorar mais ainda, porque eu não aguentava mais ficar grávida, gente. Eu tava muito, muito cansada já. Eu já queria terminar, queria ter um neném e pronto. Então no outro dia de manhã, às 7 da manhã, às 5 da manhã, eles ligaram e falaram, tá pronta pra ter um neném? Eu falei, tô pronta. E aí a gente foi pro hospital. Quando a gente chegou lá, o hospital começou com a indução com o Foley Balloon, que é um balão que eles colocam e eles inflam com água pra fazer a dilatação começar. Então começaram a colocar esse balão e o pessoal falou que dói horrivelmente. Claro que é incômodo e dói, mas eu não achei que era tão horrível assim, né? Achei que foi de boa. Depois tiraram o balão, ainda não tinha dilatado o suficiente, então colocaram outro balão pra tentar dilatar mais. E depois eles começaram com a pitocina, né, que é o hormônio ali da indução que limita a oxitocina, pra começar a acelerar o processo. O problema é que toda vez que eles... Então, a pitocina vai de 0 a 16 cc, né? O cc é bem, sei lá que unidade de medida é essa, mas vai de 0 a 16. Toda vez que eles chegavam em 4, a Adi parava de... os batimentos dela caíam e ela parava, o coração parava de bater. E aí tinha que entrar as enfermeiras correndo no quarto e me virar toda assim na cama pra ela voltar com os batimentos cardíacos. Então eu tava usando uma cinta que controlava os batimentos cardíacos e uma cinta que controlava as contrações. O outro problema da pitocina é que as contrações são muito dolorosas. Enfim, depois que ele só conseguiu chegar ali a 4, daí eu já tava com 3 centímetros e meio e começou as contrações. Aí eu comecei a caminhar pelo hospital, porque caminhar ajuda, caminhar pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E aí, isso já tinha passado o dia inteiro. A gente já tava lá desde as 7 ou 8 da manhã e isso já era tipo 5, 6 da tarde. E não saía dos 3h30. Eles já tinham vindo checar, sei lá eu quantas vezes. Eu acho que checaram 8, 9, 10 vezes. E é bem incômodo. E aí eu pedi a anestesia, eu pedi a epidural, que a gente chama aqui, não sei como é que chama no Brasil. Eu pedi anestesia porque eu já tava com... as contrações estavam muito fortes, eu já tava com muita dor. Só que eu não tava quase nada dilatada e eles não conseguiam aumentar a pitocina porque os batimentos dela paravam. Mas enfim, concordaram em me dar a epidural. Então veio o anestesista, fez anestesia. O pessoal tem medo dessa anestesia porque a agulha é gigante. Eu nem vi o tamanho da agulha, gente. Eu sentei de costas pra ele, o pé na minha frente, e ele colocou anestesia ali e foi bem tranquilo, bem de boa. E aí eu tive que ficar, depois com a epidural, né, eu tive que ficar deitada na cama, esperando então a pitocina fazer o processo. Só que toda vez que eles aumentavam o hormônio, os batimentos dela caíam. E assim foi por horas e horas e horas. E não progredia, eu não progredia porque eles não conseguiam aumentar. Teve uma hora que eles desligaram os hormônios, esperaram mais um tempo. E aí eles também tiveram que inserir uma câmera, né, um sensor dentro do meu útero, na cabecinha dela, pra ouvir os batimentos cardíacos dela, porque aquela cinta já não tava mais ajudando. E também um outro sensor no meu útero pra sentir as contrações. Então duas coisas eu tive tiveram que inserir. E foi até um médico estudante que veio e ele só conseguiu uma e o outro ele teve que pedir
cardíacos e entrava todo mundo correndo no quarto e me revirava. Lá pelas 3 da manhã, a doutora veio e conversou comigo e falou: olha, nós vamos tentar mais uma vez religar a pitocina, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que a gente vai ter que ir pra uma cesárea. Ah, e nesse meio tempo eu esqueci de falar que eles manualmente estouraram a minha bolsa também, porque até então nem a bolsa tinha estourado ainda. E depois, como eu tava muito tempo já com a bolsa estourada, eles manualmente tiveram que recolocar um fluido dentro de mim pra ter certeza que ela tava ainda em fluido, né? E a doutora falou: eu acho que a gente precisa ir pra uma cesárea, porque ela não tá respondendo bem a pitocina, esse hormônio, né? Não tá dando certo. Eu falei: tá bom, vamos pra cesárea. Assinei os papéis a essa altura do campeonato. Eu já tava em 22 horas em trabalho de parto, e eu já tava. Eu só queria a criança fora e bem saudável. Eu já tava nervosa, eu já tava apavorada. Durante esse processo todo, só 2 vezes eu chorei. A primeira vez foi quando entrou umas 5, 6 enfermeiras e médico, todo mundo correndo, me virando na cama e esperando os batimentos dela voltarem. Pra mim foi muito assustador. Essa parte que eu senti o pânico de todo mundo ali na volta. E a segunda vez eu chorei quando já tava aí 3, 4 da manhã. Eu já tava exausta, não tinha dormido nada, porque toda vez que eu pegava no sono, ela parava os batimentos e eles tinham que entrar, me revirar na cama. Então, a essa altura, eu só queria que eles tirassem ela de dentro de mim. Então, a gente foi pra cesárea. Lá na cesárea, eles fizeram um corte. Eles colocam uma cortina azul, mas tem uma cortina de plástico. Então eles fazem um corte, tiram a neném e aí eles botam pra baixo a cortina azul. E eu consegui ver ela pela cortina de plástico. Meu marido tava comigo o tempo todo. Assim que eu deitei na mesa da cesárea, ela falou: eu vou ter que colocar essa medicação te deixa enjoada. Assim que ela colocou a medicação, eu virei pro lado e vomitei. Eu tava muito enjoada. E aí começou o processo da cesárea. Fizeram um corte, a cesárea foi super rápida, coisa de 20 minutos. Tiraram ela, eu vi ela chorando, linda. O meu marido foi com ela até o ladinho ali pra eles pesarem, medirem, deram uma limpadinha nela. E aí eu comecei a ter muita dor. Quando eles começaram a botar os órgãos de volta pra dentro e costurar, eu comecei a reclamar de muita, muita, muita dor. Só que eu tava já... Eu acho que eu já tava muito cansada de tudo que já tinha sido feito antes, sabe? Eu já tava, os meus músculos, essa parte ali de baixo já tava tudo muito machucado. Então, eles falam, né, na cesárea que tu vai sentir uma pressão. Pra mim não era pressão, era dor. Mas médico adora falar que é pressão, que vai sentir uma pressão. Pra mim tava doendo. Então eu comecei a falar que tava doendo, que tava doendo. Eles não sabiam o que fazer. E aí eles falavam: mas é pressão ou é dor? Eu falei: é dor. Aí me deram mais anestesia. Só que aí nesse meio tempo me trouxeram a Adi no colo. E aí não tinha mais dor nenhuma, né? Eu segurei ela no colo e a gente ficou juntinhas ali pela primeira vez. Dali a gente foi pra sala de recuperação. Da sala de recuperação pra sala do pós-parto. E eu fiquei 2 noites, 3 dias no hospital. Eu achei que eu teria muito mais dor, mas foi bem mais tranquilo. A minha recuperação foi super boa. E quando eu recebi alta do hospital, que eu vim pra casa, eu já saí pra uma caminhada de 5, 10 minutos, já me acostumando aí com a recuperação. Eu tive uma recuperação muito tranquila. O mais difícil quando eu vim pra casa foi não ter a minha cachorra pulando em mim, né? Ou deitada no meu colo. Tipo, eu sento no sofá, ela deita no meu colo. E eu não podia nada disso por causa da cesárea, né? Da cicatriz da cirurgia. Então essa parte que foi a mais difícil de fazer, ela entender que ela não podia ficar pulando em cima de mim, né? Mas enfim, eu tive uma enfermeira que eu não gostei, mas as outras foram muito queridas. E eu tive muita dificuldade na amamentação. A Adi, ela já nasceu com soninho também. E ela nasceu bem pequenininha. E ela não queria amamentar. E na hora eles já botaram um bico de silicone. E aí eles têm que fazer mais força ainda. E ela não queria amamentar. E eu não queria dar fórmula, porque eu tinha essa pressão de que tem que ser a amamentação, tem que ser o leite materno. E aí na segunda noite ela chorava, chorava, chorava. E o meu marido falava: ela tá com fome, vamos dar
mas eu fiquei muito obcecada. Eu fiquei muito obcecada com a amamentação. Foi a coisa que eu fiquei mais obcecada. Mas aos poucos eu comecei a tirar na máquina, ao invés de forçar pra ela. E ali mais ou menos nas 3, 4 semanas a gente já conseguiu remover a fórmula e dar só o leite materno. E eu comecei a tirar só na máquina, 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 máquina. E aí eu fiz uma programação, então eu tirava leite 8 vezes por dia durante 30 minutos. Botava na mamadeira e dava pra ela. Então no meio da noite eu levantava pra dar mamar pra ela e depois sentava no sofá e tirava leite. Então foi uma rotina bem cansativa, mas eu consegui amamentar ela exclusivamente por 7 meses só com leite materno. Mas eu não sei se eu tiver um segundo filho, se eu vou fazer a mesma coisa. Eu provavelmente vou direto pra fórmula, porque pra mim a amamentação tirou muito das minhas experiências com ela, porque eu fiquei obcecada em tirar leite, tem que tirar leite, tem que tirar leite, tem que ter leite, que eu só pensava nisso, só focava nisso, contava quantos ml por dia eu consegui produzir de leite. E eu acho que foi muita pressão, assim, que a gente sente que tem que dar o leite materno, que tem que amamentar, que tem que dar o peito. E como mãe a gente sente muitas pressões, né? A minha prima sempre diz, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tudo a gente se sente culpada. Então, eu acho que assim, foi muita, muita pressão que eu coloquei em mim mesma, que eu me arrependo. Eu tenho poucas memórias de quando ela era nenenzinha. Eu sei que a gente também tá naquela neblina, né, dos primeiros dias. Então, tem muito disso também. Não sei se foi só relacionado a essa questão da amamentação, mas eu gostaria de lembrar mais. Eu lembro muito pouco desses primeiros meses. Um detalhe que eu me lembro bem, assim, que a gente chegou em casa do hospital e eu fui tomar um banho, foi quando me atingiu, assim, quase como que eu fui atropelada por um caminhão, que veio aquele sentimento de que isso aqui é minha vida agora, agora eu sou dependente, essa pessoa é dependente de mim pro resto da minha vida, eu vou ter que cuidar desse ser, não tem retorno, não tem volta, não tem o que fazer. Então a sensação foi muito, muito forte, assim, me atingiu muito, muito forte. Mas fora isso, eu tive um puerpério muito tranquilo. A Adi sempre foi boa de dormir, gente, sempre foi boa de dormir. Nunca dormiu na cama comigo, ela sempre dormiu no bercinho do lado da minha cama. O Brian sempre foi um pai muito presente, a gente sempre se dividiu. Então ele ficava até 1 da manhã, era o turno dele, e eu ia dormir, tipo, eu ia pra cama 7 ou 8 da noite. E a 1 da manhã era o turno dele. Entre ali a 1 e as 3 ela dormia, então geralmente eu acordava ali pelas 3 pra dar de mamar pra ela. Foi, claro que tem toda a questão do sono, tu passa muito por isso, né? Do sono, mas ela sempre foi muito tranquila, ela sempre dormiu 3, 4 horas direto. E ela nunca mamou muito também, sempre foi bem menos. E a gente, com 3 semanas de vida, a gente recebeu os parentes do bar aqui pra fazer ação de graças. Eu sei que tem gente que tipo, eu não quero visita. Eu não, eu queria que todo mundo viesse me visitar, que todo mundo viesse ver ela. E tipo, a gente organizou a ação de graças, o bar cozinhou a comida toda, eu fiz a sobremesa com uma neném de 3 semanas. Pra vocês verem como ela sempre foi muito tranquila, sabe? A adaptação dela com a Erin foi bem tranquila também. Agora que a Adi incomoda mais a Erin, sabe? Que ela vai ficar na volta dela e tal. Mas de nenenzinha, elas foram bem tranquilas. E com 9 semanas eu já passei ela pro quartinho dela, pro berço dela à noite. Então ela já dormia à noite no berço dela. E a gente dormia na nossa cama com o monitor, né, ligado. E ela sempre foi uma nenenzinha muito tranquila, nunca teve problema nenhum, nunca teve, ela nunca ficou doente. De primeira vez que ela ficou doente foi com 16 meses. Nem quando a gente foi pro Brasil, quando ela tinha uns 8, 9 meses. O nariz ficou escorrendo um pouquinho, mas não ficou doente. Ela nunca ficou doente assim. Então sempre foi muito tranquila. A introdução alimentar foi de boa, mas ela nunca foi de comer muito. Agora ela é uma draguinha, agora ela come bastante. Mas de neném assim, ela nunca foi de comer muito. A gente fez uma introdução alimentar muito boa. E é um dos motivos que a gente tem medo de ter outra criança. É porque a gente ficou muito mal acostumado com ela. Como foi tranquilo, como foi difícil ser
metade da noite e minha avó tinha que segurar a outra metade da noite. Então esse é meu medo com o segundo filho, que a gente tá muito mal acostumado, porque a Adi é realmente muito tranquila. Desde muito cedo eu ensinei ela tipo, a dormir sozinha, mas eu não precisei treinar ela nem nada. Eu botava ela no saquinho de dormir, dava o bico, ela pegava no sono sozinha, ela ia pra cama acordada, pegava no sono sozinha. Até hoje eu coloco ela pra dormir, eu dou o bico, ligo o barulhinho, o ruído branco sai do quarto, ela fica lá brincando até ela pegar no sono sozinha. Então ela sempre foi muito, muito, muito tranquilinha, sabe? Então, lógico que teve todas as questões do puerpério, dos hormônios, foi difícil, como eu falei pra vocês, eu me lembro muito pouco. Eu me lembro porque eu engravei no meu cérebro que as semanas 3 e as semanas 5 foram as mais difíceis. Porque eu coloquei isso na minha cabeça, semana 3 e semana 5 foram as mais difíceis. Mas depois dos 6 meses, quando chegou ali nos 6 meses, nada, aí foi só alegria, foi só diversão. A gente foi pro Brasil, ela foi um amor, ela não chorou, ela ficou de boa todos os voos, assim, muito, muito tranquila. Ela tem uma personalidade muito tranquila, que acho que ela puxou muito do meu marido também, que ele é bem calmo, bem zen. Então, ela pegou muito, eu acho que essa personalidade dele definitivamente não pegou de mim. E foi bem tranquilo. E mesmo sendo assim fácil, eu tive muita dificuldade com a mudança da rotina e com tu ter esse ser completamente dependente de ti, e ela não fala, não me diz o que tá errado ou não, sabe? Então, e é cansativo até hoje, é muito cansativo ficar em casa com ela, é cansativo, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre dando atenção, sempre brincando, sempre, sabe, on. Então é uma coisa que me pega muito ainda pra ter o segundo filho, eu não sei se eu tô preparada. Mas a principal questão do segundo filho é a questão financeira mesmo, pelo momento. E também por questão de viagem, porque eu acho que viajar com uma criança é muito mais fácil do que viajar com duas crianças. Então são essas as questões do segundo filho. Mas pela Adi, se a gente se deixasse enganar, ela foi muito tranquilinha, sempre foi muito boazinha. E a gente nunca deixou de fazer nada também, que é uma dica que eu falo pra todo mundo. Claro que eu já tinha muita experiência com neném, com criança, então nunca me assustou sair com ela, eu e ela só no carro, sair pra caminhar, ir no café, ir passear nas lojas. Eu sempre fui pra tudo, levo ela pra tudo. Restaurante, a gente sempre levou ela pra tudo quando é restaurante. Com 3 meses, quando ela tava com 3 meses, a gente dirigiu 9, 10 horas até a Flórida pra visitar a família do meu marido. E foi bem tranquilo. E tem gente que fala, ai meu Deus, esse tempo todo na cadeirinha e tal. A gente foi de boa, ela foi de boa com 3 meses. Com 7 meses a gente foi pro Brasil, foi bem tranquilo. Com 9 meses a gente foi pra Flórida de novo. Quando ela tinha uns 4, 5 meses, a gente foi pra Geórgia, dirigiu 7 horas. Com 9 meses a gente voltou pra Flórida, mais 10 horas. E a gente vai pra tudo quanto é lugar, dirige 3 horas, dirige 4. Fomos pra... Quando meu irmão veio visitar com 1 ano, a gente foi até DC, que são 4 horas. Ela viaja pra tudo com a gente. Então assim, é uma dica que eu dou, façam tudo. Ela vai pros restaurantes, ela senta na cadeirinha, a gente leva coisa, não dá tablet, não dá fone, nada disso. Ela senta, ela come, ela brinca. E sempre foi muito acostumada com isso. Claro que agora que ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais cheia de vontade, né? Mas ela ainda vai bem de boa. A gente leva ela nas lojas, eu e minha sogra. Ela senta no carrinho, eu levo ela pra fazer mercado comigo toda semana. Toda sexta-feira a gente vai no mercado, ela senta no carrinho, a gente caminha pelo Walmart, faz as compras todas da semana. Ela é bem tranquila, então é assim, eu tirei a sorte grande no sentido de que ela é bem tranquilinha, sabe? Mas se eu pudesse falar assim, o que foi mais difícil pra mim no puerpério foi a amamentação. Eu tinha na minha cabeça
meses eu comecei a dar os dois juntos, a fórmula e o leite materno, e ajudou muito a diminuir um pouco essa pressão que eu colocava em mim. E aí eu tinha leite suficiente até os... Eu dei leite materno até os 15 meses pra ela, mas assim, de pouquinho, né? E dava fórmula pra ela ter pelo menos ali um pouquinho dos anticorpos do leite materno, que eu sei que é muito importante. Como eu falei, ela não ficou doente aquele ano todo, não sei se foi do meu leite ou não. Eu sei que é importante, mas eu acho que a gente não pode se colocar esse tanto de pressão se não funcionou. Então essa parte eu achei mais difícil. E a segunda parte que foi, eu nunca me preparei pra cesárea. Não me passou pela cabeça. Eu sempre soube que eu queria o parto normal. Então, quando a gente fez aqueles cursinhos de pais de primeira viagem, eu não prestei atenção em nada na parte da cesárea, absolutamente nada. Então, assim, essa parte eu deveria ter me preparado um pouco mais, porque tu pode criar o plano de parto que tu quiser, mas a melhor coisa é tu chegar lá com a mente aberta de que as coisas não são como tu planeja, as coisas fogem do planejado, não acontece do jeito que a gente quer.